Olá pessoal, esse vídeo é para você que não aguenta mais tanta loucura, tanto absurdo dentro das igrejas evangélicas, do mundo gospel. Você que quer ver um conteúdo de qualidade, sabe? Aqui no YouTube, nas redes sociais, até mesmo onde você vai congregar como igreja, onde você vai ouvir a palavra de Deus. Você está cansado, você está cansada. Se é para você, então fica comigo até no final, que eu tenho certeza que você vai tirar uma mensagem para a sua vida desse vídeo. Você conhece essa menina aqui, ó? Essa garota? Essa pregadora de TikTok? Pessoal, preste atenção por gentileza. Você sabe por quê que o Senhor Jesus só começou a pregar quando tinha cerca de 30 anos de idade? Eu vou te explicar. Porque, para os judeus, alguém só podia ensinar sozinho de 30 anos de idade adiante, por causa da sua maturidade. Por isso, o próprio Verbo encarnado, o Senhor Jesus, ele passou por esse processo de só poder pregar de 30 anos de idade em diante, e assim ele ter o seu ministério aqui na Terra. Inclusive, eu quero te falar sobre quando Jesus ficou esquecido ali em Jerusalém, depois que os pais levaram ele para a festa lá, e depois o encontraram, depois de 3 dias, se eu não me engano, no templo, ali expondo a sua sabedoria, junto com os sábios ali do templo, com 12 anos de idade. Olha o que está escrito aqui. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 46 em diante. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, preste atenção, ouvindo-os e interrogando-os, fazendo perguntas. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ouvindo os doutores da lei no templo e fazendo perguntas. Se isso para você não é sinônimo de humildade, de um exemplo a ser seguido, e todos os que ouviam admiravam pela sua inteligência em respostas. Preste atenção. Aqui no caso, vamos comparar Jesus aqui com jovens da idade dele numa escola bíblica infantil, numa igreja, ouvindo quem é mais experiente, fazendo perguntas e aprendendo. É claro que Jesus nessa idade já tinha o que ensinar, porém ele passou por todo o processo. Até, repito, com cerca de 30 anos de idade, começar a pregar, ensinar sozinho e ter o seu ministério. Preste atenção. Eu não sei, quem sabe a intenção dessa garota é até boa. Quem sabe a intenção dos seus pais é até boa. Eu não sei a educação que essa garota teve. Se eu não me engano, o nome dela é Vitória Souza. Eu até acredito que os pais devem ter procurado ensiná-la na palavra, orientado ela na palavra. Eu não sei nem a idade dessa garota. Mas o fato é que aonde esses pastores, esses líderes dessas denominações que convidam essa menina, essa garota para pregar, estão com a cabeça. Será que eles perderam o juízo? Os líderes, os pastores das igrejas evangélicas perderam o juízo? Pessoal, você sabe se existe algum pregador, muito menos uma pregadora mirim na Bíblia? Preste atenção. O nosso maior exemplo deve ser o Senhor Jesus. Eu falei sobre ele agora há pouco. Que ele só começou o ministério dele com cerca de 30 anos. Passou pelo processo, sem precisar passar. Ele tem que ser o nosso modelo. Ele tem que ser o nosso exemplo principal. Há questionamento se mulheres podem pregar, se mulheres podem ser pastoras. Imagina uma menina. Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque eu não sou um teólogo, eu sou apenas um evangelista. E olha que eu pastoreio cerca de mais de 20 anos. Eu estou falando isso aqui só para você entender que a gente tem uma certa experiência. Eu passei em umas 20 cidades no Brasil. Eu já pastoreei centenas e milhares de pessoas. E sabe que conclusão que eu cheguei, pessoal? Eu cheguei na conclusão que eu estou tendo que reaprender um monte de coisa, porque eu preguei muita coisa errada. Eu estou tendo que reavaliar muita coisa que eu passei para as pessoas. Eu tenho ouvido muitos pastores que eu vejo como homens de Deus sérios para reaprender, aprender, sabe, o que Deus quer que eu passe para as pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Aí essa menina, essa garota,
é mais uma que fica famosa nas redes sociais. Mas a culpa não é só dos líderes evangélicos e pastores que convidam essa menina para pregar nos seus altares. A culpa também é do povo. Porque está escrito que nos últimos dias o ouvido das pessoas teria coceira e elas ajuntariam para si pregadores segundo os seus desejos. Essa menina, eu já vi algumas coisas dela, é muito aquela pregadora motivacional, que só motiva as pessoas e prega coisas, sabe, que as pessoas querem ouvir. Eu gosto de motivar as pessoas. Eu acredito que Deus também, na palavra dele, nos motiva. Mas nós também temos que pregar o pecado, o arrependimento, para que as pessoas, então, uma vez que saberem ali da verdade, elas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Essa é a responsabilidade grande de um homem de Deus, de um pastor. Aí colocam esse peso, essa responsabilidade sobre essa garota. Então, os culpados também, muitos são vocês, que estão nesse vídeo aqui comigo, que ficam colocando essa menina num lugar que ela não pode ser colocada. Vocês ficam criando ídolos. O mundo evangélico gospel ficam criando ídolos para si. Isso é do ser humano. Isso está acabando com a igreja evangélica brasileira. Vocês entendem isso? O número de evangélicos só cresce no Brasil. Aí comemoram isso. Tá bom. Vai ver a qualidade dos evangélicos. Vai ver a qualidade desses cristãos dentro das igrejas. Mas também estão colocando nos seus altares menina, uma criança para pregar. O que essa menina sabe de casamento? O que essa menina sabe de família? O que essa menina sabe da vida? Pessoal, me perdoe se eu estou sendo muito drástico aqui, mas isso não entra na minha cabeça. Aí a última polêmica agora é que ela pregou, ficou liberando profecias ali, entre aspas, numa festa de 2 homens assumidos homossexuais e que vivem juntos. Pessoal, preste atenção. Aí, se você for na palavra de Deus, fora Jesus, que com 12 anos estava em meio aos doutores, mas ouvindo e perguntando, e esperou o tempo certo para começar o seu ministério, já falei sobre isso, nós temos Samuel. Samuel, ele foi levado pela sua mãe Ana para o templo, para a escola dos profetas, que Eli, o profeta Eli, liderava. Preste atenção. Ele, o profeta Samuel e o Senhor Jesus são exceções. Nós não podemos, quando se trata de palavra de Deus, de Bíblia, de igreja de Jesus, fazer da exceção uma regra. O que é uma exceção, Cleiton? Exceção é algo que poucas vezes você pode ali abrir mão. Isso é uma exceção. A regra é que deve ser usada com relação à palavra de Deus, com relação à igreja de Jesus. E nós lembramos aqui de 2 exceções. Jesus e o profeta Samuel. E aqui sobre o profeta Samuel, no livro de 1 Samuel 3, fala de quando Samuel, por exemplo, já estava ali na escola dos profetas, criança ainda, e ele ouviu a voz de Deus ali chamando ele na madrugada, se eu não me engano, 3 vezes. E ele ia até a Eli, porque não compreendia muito bem o que estava acontecendo com ele, que era Deus que estava chamando, aí ele pensava que era Eli. Aí ele ia até o profeta Eli, aí o profeta Eli entendeu, se eu não me engano, da 3ª vez que Samuel foi chamado por Deus, que era Deus que estava chamando ele. Aí orientou Samuel o que ele deveria falar quando Deus o chamasse da 4ª vez. Samuel fez exatamente como o profeta Eli havia orientado ele. Deus deu uma visão ali para o profeta Samuel ainda jovem. Ele ficou preocupado de como falaria aquilo para o profeta Eli. Tinha nele um temor. E olha que o profeta Eli estava caído. Já estava desagradando a Deus. Já estava sendo desaprovado por Deus porque os seus filhos estavam em pecado, dando mau exemplo para o povo. E mesmo assim, o profeta Samuel, ainda jovem, ele não pulou etapas. Olha o que vocês estão fazendo com essa garota, com essa menina. Eu vou repetir. Não se coloca uma criança, uma menina, ou um menino para poder pregar no altar. E essa menina fala muito que as pessoas querem ouvir. O pior é quem ouve. Ah, quem é você para poder julgar se Deus não pode usar uma criança, se Deus não pode usar uma menina, um menino? Pessoal, vai para a Bíblia. Não acredita em mim. Não concorde comigo, vai para a palavra de Deus. E vou falar uma outra coisa pesada também. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, um alerta ao povo cristão evangélico. Repetindo, esse vídeo é para quem quer ouvir a verdade. É para quem quer viver debaixo da verdade. Pessoas que ficam endeusando pregadores e líderes evangélicos. Eu fui de uma denominação há mais de 20 anos que lá endeusavam o líder. É como se ele fosse infalível. E hoje tem endeusado outros também. O povo fica levantando deuses. Fazem de pregadores ídolos. Entenda, um pregador como eu é só um apontador de caminho. Só isso. Mas as pessoas
estão nesse nível, raso, endeusando homens. E meninos e meninas como essa garota. Por isso que a igreja evangélica brasileira está do jeito que está. E aí, o que você pensa? Ah, sobre esse vídeo que eu falo, sobre as pessoas ficarem tratando esses grandes pastores aí, grandes líderes aí, como ídolos, eu vou deixar esse vídeo na tela final, a capa dele é essa aqui, ó, tá? Vou deixar ele aqui na tela final para você ver. Aí você tira suas conclusões. Pense sobre isso. Eu até quero te sugerir um curso bíblico excelente para você que quer ser guiado pela palavra, não é por mim, um simples evangelista, por quem quer que seja, um desses pregadores mirins, pregadoras mirins, ou homens de renome também, mas que são só homens. Você quer ser guiado pela palavra de Deus. Você quer entender a palavra de Deus para ninguém te enganar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e lá embaixo no primeiro comentário fixado, escrito assim, como interpretar a Bíblia. Clica, você vai para uma página, vê a página. É um curso excelente bíblico para você ser guiado pela palavra. Nem por crianças, que é um absurdo, e também por líderes que as pessoas tratam como se fossem infalíveis e fazem deles ídolos. Isso não agrada a Deus. Nem tem muita paciência mais de falar sobre isso. Que Deus abençoe os que creem. Eu procurei ser sincero nesse vídeo e dar um alerta para a igreja brasileira. Deus abençoe. Tchau.